Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje eu irei falar mais um pouquinho sobre o livro A Chave dos Grandes Mistérios, de Eliphas Levi. Lembrando que já tem uma extensa lista, né, no canal que eu já estou abordando devagarzinho, tema por tema desse livro. Muitos de vocês pedem para falar da alta magia. Aguarde um pouquinho, porque Eliphas Levi é um conteúdo muito pesado, no sentido de denso, de filosófico, explora coisas de vários tipos de várias tradições. Então, até organizar isso e condensar em um vídeo que geralmente dura 10 a 15 minutos, então vocês há de concordar que isso é um pouquinho complexo, tá? Poderia sim fazer um vídeo longo de 1 hora, mas infelizmente a gente tem que se adaptar à plataforma. Então, vídeos que demoram muito, geralmente não tem um número muito grande de visualização. Então, a ideia acabou sendo o quê? Explorar um pouquinho do livro para despertar esse interesse em vocês, de quem sabe procurar as obras que eu trato aqui no canal, que de fato é fundamental para quem está buscando o ocultismo, o misticismo. Bom, para quem não conhece o Eliphas Levi, né, A Chave dos Grandes Mistérios, aliás, é um livro que é um compilado, é uma seleção de artigos que ele publicou na revista filosófica que ele fundou em 1855. Eliphas Levi é pseudônimo de Afonso Luiz Constantini, é um escritor ocultista, um grande mago cerimonialista do século XIX, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. O que eu irei falar nesse vídeo, tá? O vídeo, o tema central, fala sobre palavra, o poder da palavra, falar em vez de fazer, a intenção de falar e a verdadeira possibilidade do que isso pode acarretar na sua vida. E iremos fechar com afirmações do poder. Bom, pessoal, a proposta do vídeo é basicamente explorar um pouco do livro para despertar esse interesse em vocês, falar um pouco sobre essa questão de ocultismo, de misticismo e finalizar, é claro, com alguma utilidade, como isso pode impactar um pouco fora desse misticismo na sua vida. Então, vou falar aqui, começar com a primeira citação de Eliphas Levi: o verbo que cria as formas, e as formas, por sua vez, reagem sobre o verbo para modificá-lo e terminá-lo. Bom, Eliphas Levi ele vai falar de uma coisa que é bem popular, bem hoje, né, bem aceita, inclusive isso é muito presente na tradição cristã. Então a gente vê lá no Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 3, que haja luz. Então só nessa pequenininha frase a gente já tem diversas chaves que inclusive já foi explorado aqui no canal, o que seria essa luz, visto que não tinha sido criado o Sol naquela cronologia da história de Gênesis que está sendo explorada ali. Então o que seria essa luz? Mas enfim, a observação nesse sentido de haja luz, o verbo cria, o verbo ele é a ação, o verbo é uma forma de coagular coisas e materializá-los no mundo material. Então Eliphas Levi já começa um pouco com essa importância do verbo, porque é ele que cria a forma, é ele que reage para modificar, para fazer diversos tipos de coisas, que isso a gente vai explorando mais um pouquinho. Próximo, o verbo injusto, não podendo realizar-se pela criação, ou seja, uma coisa boa, né? Criar, que tem essa conotação de coisa boa, realiza-se pela destruição. É preciso que mate ou morra. O verbo injusto, quando Eliphas Levi ele vai tratar um pouco sobre isso, a gente tem diversos livros hoje mencionando sobre isso, a questão do que você fala, de falar coisas inúteis, coisas fúteis e, sobretudo, coisas que irão te impactar. Então é muito mais fácil, por exemplo, a gente reclamar de coisas, a gente criticar coisas, a gente reclamar da vida, do nosso estado atual, ou até desejar inconscientemente
que alguma coisa vai dar errado, que algo nunca vai ser bom. E esquecer da gratidão, que é o verbo, você agradecer algo, seria o verbo que você cria, você renova essas energias de agradecimento por tudo que está acontecendo. Então, Eliphas Levi, ele vai falar uma coisa muito interessante, que o verbo injusto, ou seja, maldito, aquilo que não te acrescenta, ele não consegue se realizar pela criação, pela coisa boa, mas ele se realiza sim pela destruição. E às vezes essa falta de atenção que a gente tem com essa questão da fala, do que você fala, do que você emana, do que você está utilizando como verbo na sua vida, e isso vai trazer consequências. Tu tem isso em diversas questões esotéricas, você acha sobre isso, a questão da fala, a questão do desejo, a questão da intenção. O que é importante, pessoal, a chave mística, a chave oculta para essa questão do verbo e da fala, que o homem, ele é o co-criador, ele é a imagem e semelhança de Deus, nós somos um com o todo, nós somos uma parte da alma universal. Dito isso, sendo Deus o todo, o Criador, nós somos os únicos que conseguimos emitir a palavra, o verbo, com a intenção e com a inteligência. Na Terra, materializado, somos os únicos. E por que eu falo que isso é importante na questão esotérica e mística? Porque a palavra, o verbo, ele é na magia um importante veículo de você coagular da luz astral, do mundo mental, para o mundo material. Qual é a forma de você materializar nesse mundo aqui o que está aqui? Pela fala, pelo verbo. Por isso que a palavra tem uma importância crucial para os místicos e os ocultistas. Então você tem diversas tradições, inclusive a gente tem essa questão da palavra perdida, da palavra cabalística, dos tetagramas, então várias conotações mencionando nessa importância dessa palavra. O poder da palavra, a chave está exatamente aí. Próxima citação. A beleza da palavra é um esplendor da verdade. Uma palavra verdadeira é sempre bela. Uma bela palavra é sempre verdadeira. Aí é o contraponto do que mencionei ainda há pouco, né? Falar sobre as palavras injustas, mas também tem as palavras verdadeiras, as palavras belas. E se elas estão em ressonância com a verdade, com a beleza, ela traz a verdade, ela traz a beleza e, consequentemente, ela traz a criação. Mais uma muito interessante aqui. Toda magia está numa palavra. E essa palavra, pronunciada cabalisticamente, é mais forte que todos os poderes do céu, da terra e do inferno. Com o nome de Yod-Ye-Vav-He, isso daí é um tetagrama, ok? Denomina-se: os reinos são conquistados em nome de Adonai, e as forças ocultas que compõem o império de Hermes são totalmente obedientes àqueles que se pronunciam segundo a ciência e o nome incomunicável de Água. Pessoal, esse trecho em específico, que aqui tem muitas chaves, tá? Ele vai mencionar sobre Hermes aqui e vai mencionar sobre Tetragramaton, que são essa junção dessas palavras. Lembrando que essa questão de Adonai a gente pode levar também para os nomes de Deus, lá da Goétia, né, as clavículas de Salomão, os 72 nomes. Então tem várias coisas, várias chaves aí. O que importa é que Eliphas Levi está dizendo, que foca nisso, que na magia a palavra exerce uma função primordial. Então essa questão que Eliphas Levi está colocando na magia, quem pratica a magia, quem pratica a alta magia, quem faz as evocações da Goétia, devem ter ciência que cada palavra embutida com a intenção, sobretudo a vontade. E aí a gente tira também um pouco dessa questão da alta magia. Se você está participando de uma cerimônia religiosa, uma iniciação,
todo tipo de coisa nesse sentido, não pense que somente o lado visual de tudo que está acontecendo no ritual é o que importa. Cada palavra que você recebe no ritual, cada contexto que está ali, faça isso com todo o coração, sentindo cada palavra, emanando cada palavra, que aí sim você vai estar praticando a verdadeira magia, porque a palavra é uma parte fundamental para a magia, tá? Bom, a próxima citação é o seguinte: para pronunciar segundo a ciência as grandes palavras da Cabala, é preciso pronunciá-las com uma inteligência inteira, com uma vontade que nada detenha, com uma atividade que nada rejeite. Em magia, ter dito é ter feito. O verbo começa com letras, termina com atos. Só se quer realmente algo quando se quer com todo o coração, a ponto de por isso ferir as mais caras afeições, com todas as forças, a ponto de expor a saúde, a fortuna e a vida. Eliphas Levi aqui, ele escreve de uma forma tão magistral que ele vai abordar um pouco dessa devoção, dessa intenção. Então, você participar de cerimônias religiosas por você participar de iniciações por participar, por você executar uma magia de qualquer forma, de qualquer maneira, seja de qual tradição que for. Essa questão de uma vontade, de uma inteligência inteira, de que rejeite essas atividades alheias e estar 100% em devoção, em vontade com aquilo ali, é uma forma que Eliphas Levi coloca sobre esse ponto que é fundamental: a seriedade, a devoção sobre as coisas sagradas. E aí a gente entra em outro ponto não menos interessante. O mais fatal inimigo de nossa alma é a preguiça. A inércia tem uma embriaguez que nos adormece. Mas o sono da inércia é a corrupção e a morte. Ali essa citação, claro, ele está seguindo o que ele decorreu nessa última citação que eu mencionei, que é a questão de devoção. Então, muitas vezes a gente faz uma oração por fazer uma oração, a gente faz as coisas por fazer, então entra nessa inércia. E ele menciona que isso é uma embriaguez e que adormece a cada dia mais, e que é a corrupção e a morte. Então, ele é muito incisivo nesse tipo de coisa, nesse tipo de atitudes, da forma que você está levando essa questão essencial. Bom, pessoal, assim é tratado a palavra do poder na magia. Evidentemente que eu estou condensando muitas tradições em palavras bem simples, bem tranquilas para todos ouvirem, mas é importante a gente notar que a importância da palavra, do que você emana, do que você fala, está desde o Oriente ao Ocidente, em várias religiões, em várias tradições, o que a gente chama de tradição primordial. É uma verdade que está dissipada em várias tradições. Então você repara que em muitos lugares vocês vão reparar isso. A intenção, o poder da palavra, o que isso pode impactar na sua vida. E a importância desse vídeo é te relembrar isso, que às vezes a gente esquece que essa palavra tem um impacto na nossa vida, né? E para fechar, pessoal, uma coisa mais atual, uma coisa talvez até pé no chão, para quem não pratica alta magia, o misticismo, nada do tipo, a gente tem hoje em dia o que a gente chama de afirmações do poder. Isso você vai encontrar em métodos que coaches estão utilizando, mas sobretudo que veio, tá? Um pouco antes das práticas esotéricas, da astrologia, desse tipo de coisa, e hoje está ali no meandro da motivação. Então, quando você acorda de manhã e faz afirmações do poder, eu sou forte, o meu nome ficará na história, eu sei lá o que, eu farei isso, posso ser assim, posso ser assim. Essas afirmações do poder realmente funcionam. Seja na questão psicológica, seja na questão espiritual, em qual linha que você mais acredita. Porém, como a gente viu no decorrer do vídeo, precisa ter a intenção, precisa ter a vontade, ou seja, falar a palavra, o verbo, ele começa com letras
e termina com a ação, com o agir, com a criação. Então, se você for pesquisar um pouco sobre essas afirmações de poder e fazer um teste durante uma semana, ver como isso impacta realmente você, se você se dedicar realmente a isso. E a parte bacana que acaba a gente sai um pouco dessa questão de inércia, dessa embriaguez. Então a gente foca nesse assunto que seria palavras, que seria a questão do poder, de estar sintonizado conscientemente no que a gente fala. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele trata de um assunto fundamental para quem pratica magia, quem participa de ordens, né? Porque tem as iniciações com essa questão da palavra, toda essa ligação é muito comum nas ordens e diversas tradições. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Valeu!